No vídeo anterior eu disse que escolher um time Pokémon para diferentes personagens de diferentes mídias nunca sai de moda. E bem, podemos dizer que o assunto desse vídeo aqui entra em segundo lugar nessa categoria, que no caso seria escolher as casas de Hogwarts. Afinal de contas, essa é uma daquelas coisas que mais renderia filmes e séries e mais livros no universo de Harry Potter. Inclusive a minha é Corvinal. Foi pensando nisso que eu decidi escolher as casas de Hogwarts dos personagens da Marvel, mas não são quaisquer personagens, vários de magia. Até porque, convenhamos, tem muitas e muitas equipes, muitos e muitos personagens, então, né, é bom eu filtrar por alguma coisa pra começar. Então se você, assim como eu, já gostou da ideia, é fã do universo de Harry Potter e é um nerd assumido com orgulho, vem comigo. E já vou dar um spoiler, nem todos os vilões caíram na Sonserina. E aí, salve aqui da agência Anal, como você está? Eu estou muito bem, obrigado por perguntar. Desde já eu gostaria de deixar duas coisas claras. A primeira é que logicamente eu não consegui pegar todos os usuários de magia da Marvel, porque no decorrer desses anos todos teve vários que tipo apareceram e desapareceram na mesma edição, vários citados, vários que a gente nunca nem viu feitos, como é o caso do Merlin. Então eu pesquisei o quão melhor eu pude e acho que escolhi os mais interessantes, por assim dizer. A segunda coisa é que sim, eu sou a favor de desmistificar esse negócio de que a Sonserina é a casa dos vilões. Até porque apesar das casas de Hogwarts serem uma coisa muito interessante, a gente tem que admitir que pessoas são muito mais complicadas que isso. Claro que tem a casa com a qual a gente mais se identifica e logicamente a casa pela qual a gente é selecionado. Mas não quer dizer que a gente não possa ter um pouco de cada casa dentro da gente. Por exemplo, a minha casa, segundo o site oficial de Harry Potter, é a Corvinal. Fiquei muito feliz, inclusive. Mas ao mesmo tempo, eu tenho o altruísmo e a coragem da Grifinória. Eu tenho a mente aberta da Lufa-Lufa. Eu tenho grandes sonhos assim com o pessoal na Sonserina. Então na prática podem vir vilões de qualquer casa. Tudo depende das escolhas deles. Enfim, chega de enrolação. Isto não é canal de enrolação. Estou com a lista em mãos aqui e... inclusive, olha que desenho bonito. Então vamos começar. Lufa-Lufa. Primeiro vamos lembrar das características básicas de alguém dessa casa. Básicas, ok? Cuja fundadora de mesmo nome se chama Helga Lufa-Lufa, apreciam as seguintes características: a ciência, a honestidade, modestia e mente aberta quanto a todos os outros tipos de bruxo. Claro que assim como todas as casas, o excesso dessas características tem consequências. Por exemplo, ter a mente tão aberta pode tornar a pessoa ingênua, manipulável, suscetível e até sensível, no sentido de depender demais dos outros. Em todo caso, os usuários de magia da Marvel que cairiam nessa casa, segundo as minhas análises, seriam Fada, Talismã, Amanda Sefton, Claire, Hela, Feiticeiro Escarlate e Wiccan. Calma aí, antes de dar satisfações, vamos aos que são menos conhecidos, tá bom? Amanda Sefton é uma mutante, onde os poderes mágicos dela meio que vêm da mãe. Inclusive, ela é meio irmã do Noturno, tipo, os dois foram criados no mesmo ciclo. Assim como a Fada, que o lado mágico dela é mais por causa da forma em si do que de fato poderes místicos. Do tipo, ela consegue gerar campos de força, projeções de energia, etc. Mas encantos em si ela não tem. Pode-se dizer que ela só é uma usuária de magia por causa do nome. Por que eu coloquei essas duas nessa casa? Porque as duas meio que ficam em cima do muro o tempo todo. Ou seja, elas têm a mente aberta, mas elas também são manipuláveis. É claro que isso não quer dizer nada. Mas de novo, essa coisa de ficar muito dependente das outras pessoas ao redor delas para fazer as coisas, em termos de decisão, é uma característica da Lufa-Lufa. A Talismã é filha de um outro usuário de magia que vai estar nessa lista aqui, chamado Xamã. E ela, junto com o pai, fazem parte de uma equipe não muito conhecida da Marvel chamada Tropa Alpha. E basicamente são heróis canadenses. A correlação dela com o pai é meio conturbada no começo, mas depois, quando ela percebe que ela tem magia dentro dela, ela volta pro lado dele, aprender a usar, e através dele é que ela é ingressada na Tropa Alpha, ou seja, mente aberta. A Claire, por muito tempo, só ficou conhecida como esposa do Doutor Estranho, mas ela é muito mais que isso.
Ela é nada mais nada menos que filha da irmã do Dormammu, ou seja, sobrinha dele. Mas é claro que tanto o Dormammu quanto a mãe dela, que se chama Umar, que também tá nessa lista aqui, não ligam pra ela. Tanto é que foi por livre e espontânea vontade que ela foi pro lado do Doutor Estranho, sabe? Ela se relacionou mais com a causa dele. Por ter coragem de ficar contra a própria mãe e o próprio tio desse jeito, mesmo o relacionamento entre eles sendo uma porcaria, eu até pensei em colocar ela na Grifinória, mas depois a gente vê que ela ainda tem problemas, né, em entender como é que funciona o mundo humano, o que é certo, o que é errado, que ela não pode resolver as coisas do jeito que ela quiser. Mas como ela tem as demais características, é justo colocar ela no Lufa-Lufa. No caso da Hela, eu sei que ela é propriamente dita a deusa da morte, mas espera lá. Nas HQs, ela é filha do Loki, ou seja, tecnicamente é semideus. O Loki que incumbiu ela de cuidar do abismo, para onde as almas dos guerreiros, principalmente de Asgard, iam. Então, apesar de ter o cargo de deusa da morte propriamente dito em Asgard, na prática ela não é. E apesar disso, tecnicamente ela não é má. Claro, é inimiga declarada do Thor, mas é mais porque ela quer a alma dele. Afinal, sendo incumbida da deusa da morte, ela fica chateada porque os guerreiros não vão para lá, a maioria. Ter a alma do Thor ali pra ela seria um troféu daqueles, do tipo, nada mais supera isso. Então, tecnicamente, ela não é boa nem má, ela é mente aberta, que é a característica da Lufa-Lufa. Inclusive, na animação Vingadores Assemble, ela é enganada pelo Loki justamente por ser tão mente aberta. Mais tarde é persuadida de novo pelo Thor e pelo Hulk, ou seja, ela está disposta a conversar, desde que você mantenha, né, uma certa distância, tenha cuidado com as palavras e tudo mais. Acho que pelo tanto que eu exemplifiquei essas características principais, podemos dizer, da Lufa-Lufa, que é ter a mente aberta, deixar uma brecha para a ingenuidade e ser dependente emocionalmente falando, tá mais do que explicado por que eu deixei o Wiccan e a Feiticeira Escarlate nessa casa. Beleza que a Feiticeira Escarlate é altruísta, coisa que por si só já colocaria ela na Grifinória. Mas pera lá, na Grifinória, uma outra característica que eles valorizam lá é a força de vontade para superar traumas passados. E é uma coisa que até hoje ela não fez. É por ela não ter tratado dos traumas dela do passado que coisas como Dinastia M foram possíveis. Ou por ser ingênua que ela foi um alvo fácil do Mephisto. Então eu acho que também tá mais do que explicado por que ela tá aqui na Lufa-Lufa. No caso do Wiccanto, ele também é meio que dependente emocionalmente tanto do namorado quanto da equipe. Apesar dele ter virado um herói por livre e espontânea vontade assim que ele descobriu os poderes mágicos dele, tipo, assim que ele descobriu os poderes, era uma época que os Vingadores estavam fora de ativa, então ele se uniu aos Jovens Vingadores por livre e espontânea vontade, na vontade de ser um herói. Mas de novo, essa coisa de ser um herói por querer também deixa brecha para você ser manipulável se você não tem os seus ideais. E esses são os personagens que cairiam na Lufa-Lufa. Grifinória! Pra deixar claro que eu não sou puxa-saco da Grifinória, nem deixei ela por último, falou? Inclusive, foi uma das duas casas que teve menos membros pra colocar nela. Ouve só. Criada por seu fundador, Godric Grifinória, as características que são valorizadas nessa casa são altruísmo, coragem, lealdade e superação. E é claro que o exagero dessas características pode levar os estudantes a serem teimosos, imprudentes ou ter um julgamento muito precipitado, levando a errar. E os personagens que estariam nessa casa são Wong, Ancião, Agatha Harkness, Xamã, Doutor Voodoo e Doutor Estranho. Olha como eu sou, eu já deixei claro em outro vídeo que o Doutor Estranho é meu herói favorito da Marvel, mas mesmo assim eu quis deixar a casa onde ele está nessa posição aqui pra provar que eu tenho palavra. No caso do Xamã, a história resumida dele é a seguinte: ele nasceu com um parentesco em tribo indígena, só que no início ele renegou qualquer ligação dele com a magia, com a tribo e tudo mais, para ser bem sucedido na sociedade. Como resultado, ele se tornou um médico. Só que anos depois, quando a esposa dele ficou à beira da morte praticamente, do tipo que não tinha o que fazer, aí ele voltou pra tribo para reconstruir as ligações dele com a magia e assim, quem sabe, salvar ela. Mas é claro que ele não conseguiu, pelo menos não a tempo. Inclusive foi por causa disso que a filha se afastou dele por um tempo e tudo mais. Mas depois disso, foi ele que meio que se voluntariou para entrar na Tropa Alpha. Tanto é que ele é o líder. E convenhamos, um cara que é um médico, bem sucedido, desistiu de tudo pelo bem da própria esposa e desistiu da medicina ao mesmo tempo, tem que ter muita coragem e altruísmo para isso. Portanto, eu acho mais do que justo colocar ele na Grifinória. Doutor Voodoo. Bem,
outro usuário de magia desconhecido, mas ironicamente foi um dos únicos que substituiu o Doutor Estranho por um tempo, olha só. A história dele é a seguinte: ele era bem sucedido também, eu acho que no ramo da medicina, provavelmente, só que o irmão dele era um dos melhores usuários de magia, só que ele chegou a ficar doente mesmo assim. Daí o Dr. Voodoo, aliás é irmão Voodoo, eu gosto tanto do cara que eu tô falando o nome dele errado o tempo inteiro. Vocês me desculpem aí. O irmão Voodoo foi até ele e tudo mais pra ver como é que ele tava. E é claro que ele também não pode fazer nada. Então o último pedido do irmão dele pro irmão Voodoo foi que ele continuasse de onde ele parou. Então o irmão Voodoo aceitou e foi treinar com o antigo mestre do irmão dele. O charme do irmão Voodoo é que a especialidade dele é a magia de necromancia. Entendeu? Que já tá explicado por que ele é Grifinória, né? É preciso ser muito leal e muito altruísta ao irmão pra desistir da vida que você tinha antes só pra atender o pedido dele. E sendo médico, provavelmente ele era cético em relação à magia e tudo mais, e mesmo assim ele topou. No caso da Agatha Harkness, calma lá. Aqui foi outro caso onde o UCM fez mudanças drásticas na personagem. Diferente de como ela foi usada na série da WandaVision, a Agatha Harkness nas HQs nunca foi uma vilã. Tipo, no início, ela inclusive era a babá do filho da Sue Storm com o Senhor Fantástico. E não pense que ela estava armando, não. Ela teve várias chances de armar qualquer coisa pro lado do Quarteto Fantástico e até dos outros heróis a quais ela ajudou. E mesmo assim, ela nunca fez nada além do que ela aparentemente dizia que ela fazia. Tanto é que a história dela, como uma das bruxas de Salem, era que ela traiu o convento onde ela estava porque ela não estava gostando do rumo que as pessoas estavam tomando lá. É claro que até hoje é questionável de onde é que vem tanto altruísmo assim. Eu prefiro acreditar que tem alguma coisa a ver com o marido dela falecido, que também não sabemos nada a respeito, mas que provavelmente era humano. Tanto é que foi ela que apagou as memórias da Wanda sobre os filhos dela assim que acabou aquela saga lá com o Mephisto, se responsabilizando pelo que aconteceria se a Wanda lembrasse. O que aconteceu? A Wanda matou a Agatha a sangue frio, simples assim. Enfim, eu não sei que rumo vão dar pra personagem no CM, mas eu estou levando em consideração muito exclusivamente a Agatha das HQs. E ela, mais do que merecido, tem que ficar na Grifinória. No caso do ancião, eu só coloquei a Grifinória porque eu não acho que ele se encaixava em nenhuma das outras casas. Pelo que eu sei da história dele, meio que começou com a do Doutor Estranho. Ele foi aluno de um antigo mestre em artes místicas. Inclusive foi ideia dele criar aquele templo do Himalaia para que mais pessoas pudessem vir até ele e ele pudesse ensinar magias a elas. Também não dá para dizer se ele é necessariamente altruísta, mas eu acho que só por essas características aqui, a melhor casa para ele é a Grifinória. No caso do Wong, seria quase um pecado não colocar ele na Grifinória, porque, a princípio, a família dele ordena que todos os seus descendentes vão ser servos do Mago Supremo, sob cega obediência. E foi assim no início, enquanto ele servia o Doutor Estranho, mas com o tempo, os dois se tornaram muito amigos. Então pode-se dizer que ele praticamente esqueceu da tradição da família dele de ser leal ao Mago Supremo. Tipo, ele é leal ao Mago Supremo, no caso do Doutor Estranho, porque ele gosta dele, porque os dois concordam em muitas coisas. Tanto é que ele nunca hesitou em se colocar em último lugar desde que o Doutor Estranho continuasse bem, continuasse fazendo o trabalho dele, etc. De novo, pelo tanto que eu exemplifiquei até agora, eu acho que eu nem preciso explicar por que o Doutor Estranho tá nessa casa, né? Ele ainda tem um fator que muitos outros aqui não tiveram, que é a superação de traumas pessoais. Fala sério, tanta coisa que podia ter acontecido e ele perdeu logo as mãos. Olha que coisa absurda, é coisa do destino mesmo. E esses são os usuários de magia da Marvel que estão na Grifinória. Sonserina. Criado pelo seu fundador Salazar Sonserina, as características que são valorizadas ótimo senso de liderança, busca pela grandeza, ambição e dedicação. E o exagero dessas características pode levar seus estudantes a serem egoístas, egocêntricos e competitivos demais. É claro que só por essas características, alguns dos membros que eu vou falar agora nem vai ser grande surpresa, mas calma lá! E os seus membros são Malekith, Satana, Loki, Doutor Destino, Hellstrom, Magia e Arão Morto. Olha só, também temos familiares na mesma casa aqui, que no caso são Hellstrom e a Satana. Qual é a história deles? Bom, é uma daqueles casos, inclusive, onde um foi pelo lado do bem e a outra foi pelo lado do mal. Porque ambos são filhos de um demônio, e não é o Mephisto. A diferença tá que quando a mãe deles morreu no processo, o Hellstrom foi até o inferno para confrontar o pai.
e voltou de lá com o tridente dele junto. Desde então, o pai vive tentando pegar de volta e ele tem usado do jeito que ele quiser. Determinado a não deixar o lado demoníaco dele fazer ele ir pelo lado que normalmente se espera que ele iria, ele usa os poderes dele pelo bem, inclusive como, se não me engano, Detetive Paranormal Freelance. É aí que tá a diferença dele pra irmã, porque ela não só aderiu ao lado demoníaco dela, como ela serve fielmente ao pai. Por que o Hellstrom tá na Sonserina? Porque, como eu disse, uma das características que são zeladas na Sonserina é a busca pela grandeza e grandes ambições. E vamos ser francos, a pessoa que tem um lado demoníaco e mesmo assim quer fazer um bem, é preciso ter muita ambição para isso. Uma forma que eu gosto de ver essa questão de ambição e grandeza na Sonserina são as pessoas que sonham alto, sabe? Que têm grandes metas, que não se deixam limitar por nada à sua volta para ter o que elas querem. Por ter um sonho tão alto assim, eu acho justificável colocar o Hellstrom na Sonserina. Afinal, ele ainda tem a ambição de querer se vingar do pai um dia. No caso da Satana, ela tá aqui pelo lado ruim da casa. E também, uma forma de ver essa questão de ser muito competitivo é de acreditar que os fins justificam os meios. Ou seja, eu não tô nem aí porque eu preciso fazer, eu só quero isso. Então sim, a Satana tem muito dessa questão de não ligar pra ninguém além dela mesma. No caso do Malekith, vocês devem até estar surpresos dele estar entre os usuários de magia da Marvel, pois da forma deplorável que ele foi usado em Thor 2, ele é sim um dos melhores, inclusive, usuários de magia do lado do mundo do Thor. Mas ainda sendo um inimigo declarado do Thor, é claro que ele também busca a grandeza, ele também não liga pro que ele tiver que fazer, ele também é muito traiçoeiro. Foi até fácil colocar ele nessa casa aqui pelos lados ruins da casa, tá bom? No caso do Barão Mordo, eu até fiquei dividido entre colocar ele na Sonserina e na Corvinal. E pra você que não lembra, sim, ele é aquele vilão, de certa forma, no filme do Doutor Estranho. Só que ele é aquele cara que quer tudo em excesso, sabe? Pra ele nunca tá bom. No caso da magia, ela também é uma mutante que pode usar magia. E no caso dela, a história é a seguinte: ela é irmã do Colosso, só que quando mais nova ela foi sequestrada e mandada até o Limbo, mas ela foi salva por versões alternativas da Tempestade e da Lince Negra, e elas que ensinaram ela a usar magia para se defender. Com o tempo, ela saiu de lá e voltou para nossa terra original. E é claro que aqui não tinha se passado tanto tempo assim como se passou no Limbo. Tipo, lá foram anos e aqui foi só alguns dias. Eventualmente ela topou se juntar aos X-Men, independente do Colosso, inclusive para aprender com o Professor Xavier como controlar os seus poderes, e ingressou nos Novos Mutantes. E bem, por que ela é da Sonserina? Porque, pra quem viu um pouquinho da série, sabe que ela não é a pessoa mais fácil de se conviver. Se subentende que ela só está do lado dos X-Men por causa da dívida que ela tem com as versões alternativas da Lince Negra e da Tempestade. Tipo, não é questão de altruísmo diferente do Colosso. É claro que ela tende a ser mandona, se achar melhor que todo mundo. Enfim, por causa dessas pequenas minúcias é que eu decidi colocar ela na Sonserina. No caso do Doutor Destino e do Loki, pô, eu acho que eu seria até ignorante se eu dissesse por quê. Até porque muitas e muitas vezes os dois já se aliaram justamente pelas coisas que eles têm em comum. O caso do Doutor Destino às vezes é mais poder, mas os dois querem ser líderes, querem que todos se curvem perante eles. O diferencial é que o Doutor Destino tem uma das características boas da casa, que é ser um líder nato, tipo um gênio estrategista. Tanto é que o Doutor Destino é o mais cotado para ser o Voldemort desse universo. Tanto é que sim, ele é o meu vilão favorito da Marvel. Pois bem, são esses os personagens que estão na casa da Sonserina. Como eu disse, nem todos são vilões. Agora sim, chegamos na casa do papai aqui. E sabe o que eu vou fazer antes? Pedir o seu like. Pô, não pode faltar. Vou pedir para que você se junte à agência da Now, e para isso é muito simples, é só se inscrever, é só ativar o sininho. Que dificuldade tem isso? Agora voltando, eu vou fazer diferente hoje. Agora voltando ao assunto. Corvinal, criada pela sua fundadora, Rowena Corvinal, cujas características que são valorizadas para entrar nessa casa são sabedoria, criatividade e personalidade única. E é claro que o exagero dessas características pode levar seus alunos a serem perfeccionistas, insensíveis, antissociais, exatamente como eu. Mas tudo bem, como diria o Steven Universo, se o mundo fosse perfeito, não existiria cachorro quente. Vamos lá, os personagens que caíram nessa casa aqui, inclusive a maioria são desconhecidos, olha só que sorte a minha. São eles: Doutor Druida, Irmã Green, Omar, Organa Le Fay,
Kalu e Encantor. Começando pelo Dr. Druida, ele era um psiquiatra nos Estados Unidos, mas ele sempre teve interesse no misticismo, sobretudo quanto a uma tribo misteriosa chamada os Druidas. Ele viajou para o Tibete atrás de respostas, inclusive conheceu um ancião que despertou o potencial mágico nele e usava sua magia de tal forma que condizia com o que diziam que os druidas faziam. Ou seja, sendo um amante da sabedoria assim, é lógico que eu vou colocar ele na Corvinal. Só que também, como não foi confirmado, pelo menos não até onde eu pesquisei, se ele era de fato um herói, também dá pra dizer que ele é antissociável ou até frio. Por isso eu achei melhor ficar no meio termo ali e colocar ele na Corvinal. Mangreen. Confesso que de todos os usuários de magia desconhecidos que eu encontrei fazendo essa lista aqui, essa foi a que eu mais gostei. Basicamente, ela é uma garota comum cujos poderes vêm de um cetro. Olha aí, nesse mundo de Harry Potter ela já teria uma vantagem, afinal eles usam magia praticamente só através da varinha. Enquanto os demais da lista são feiticeiros, ela seria a única que estaria acostumada a usar algum tipo de ferramenta. E qual que é o charme dela? Bom, até onde se sabe, esse cetro permite que ela use qualquer tipo de magia que ela quiser. Basta pronunciar, tipo se ela falar cure, o cetro vai curar. Restaure, o cetro vai restaurar. O problema é que ela não pode repetir os termos que ela usou antes. Ou seja, se ela quiser usar o cetro para atacar, ela vai ter que fazer isso de outra forma. Ela pode fazer um anagrama com a palavra, falar de trás para frente, usar outro termo. É esse tipo de criatividade que faz ela ficar perfeita na Corvinal. Então, mais que merecida ela ficar aqui na Corvinal também. No caso da Umar, como eu disse anteriormente, ela é irmã do Dormammu. A questão da relação dos dois é que, na prática, o Dormammu também não liga pra ela. E ela também, vez por outra, tenta ajudar o Doutor Estranho pra quem sabe ele derrote o Dormammu. E eu acho que a Corvinal é ideal pra ela por causa das características ruins. Do tipo, ela não quer necessariamente derrotar o Dormammu porque ela quer ser dona da Dimensão Negra. Ela quer derrotar o Dormammu porque ela odeia o irmão dela. Então sim, ela é fria, é antissocial, é antipática, características ruins que as pessoas na Corvinal podem acabar tendo. No caso do Kalu, lembra quando eu disse que o ancião lá no início ele teve um mestre também? Acontece que assim como o ancião teve o Doutor Estranho e o Barão Morto, o ancião era um dos alunos queridos desse antigo mestre junto do Kalu. Acontece que enquanto o ancião queria que outras pessoas tivessem acesso à magia, o Kalu só queria usá-la em benefício próprio. E aí é claro que o ancião traiu ele e mandou ele para outra dimensão. Mas por que ele tá na Corvinal? Acontece que ele também é um usuário de magia do tipo necromancia, então uma das façanhas dele era controlar a mente de outros habitantes de Kamar-Taj, alegando que aquele era o melhor processo para manter a paz, do tipo, se eu estiver no comando não tem problema. Ou seja, ele também é frio, ele é antissocial, ele é muito calculista, ou seja, características ruins da Corvinal que cabem nele. No caso da Morgana Le Fay, ela também tá nessa casa justamente pelas características ruins dela. Porque ela é irmã do Rei Arthur e já foi aprendiz do Merlin. E ela traiu os dois, ou seja, também ela é antissocial e fria. Ela só pensa nela mesma. Ela tem um pouco do egoísmo da Sonserina, mas não tem nenhuma grande ambição. Ela meio que faz as coisas porque ela quer. Por último, mas não menos importante, é Encanto. Também, ela foi um daqueles casos que eu coloquei ela na Corvinal porque ela não faz sentido nas outras casas. Nas HQs, a história é essa. Basicamente, ela é inimiga do Thor porque ele foi o único que rejeitou ela. Mas ao mesmo tempo, foi iniciativa dela no começo de aprender a fazer encantamentos. De novo, por causa dessa rejeição, ela passou a fazer o que fosse necessário para conseguir fazer o Thor ser dela. Mas como ela tá sempre buscando formas diferentes de fazer isso, também é um tipo de criatividade e de sabedoria. Portanto, eu acho que Corvinal é o ideal para ela. E estes são os meus colegas de dormitório na Corvinal. E lá lá. E é isso, meus caros agentes. Numa contagem final, ficaram 7 personagens na Lufa-Lufa, 6 na Grifinória, 7 na Sonserina e outros 6 na Corvinal. E eu juro que não foi manipulação minha, tá? Tanto é que eu só parei pra contar isso depois. É claro que eu vou fazer uma parte 2, dessa vez com os personagens da DC, pelo menos os usuários de magia. Se você curtiu a ideia, deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever para ganhar seu distintivo ainda hoje. Ativa o sininho para não perder a parte 2, ou se você é um fã de Harry Potter, assim como eu. Deixa aqui nos comentários se eu esqueci de algum usuário de magia. Aproveita e já coloca a sua casa também. Obrigado por assistir até aqui e Agente Marcos desligando. Não, pera aí, eu vou fazer diferente. Agente Marcos desligando.